Boa tarde, vocês cristãos. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Minhas irmãs, pega a visão aqui. Gálatas 6, versículo 7. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê conhecimento, nos dê entendimento da Bíblia. Fala no nosso coração, na nossa mente, no nosso subconsciente, para falar no coração de bispo, de pastor, de obreiro, de evangelista, presbítero, diácono, membro, jovem, que as palavras saiam com unção, com poder de curar, de libertar e abençoar, em nome de Jesus. Exaltação à prática do bem. Não erreis, de Deus não se deixe escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia no Espírito, se fará a vida eterna. Não se canse de fazer o bem. Porque é o seu tempo faremos, se não houver desfalecido. Enquanto tiver oportunidade, enquanto tivermos tempo, façais o bem a todos, principalmente aos domésticos na fé, aos irmãos na fé. Hoje você tem que fazer o bem. Como as pessoas? Orar por ela, pedir por ela, o bem dela. A oração tem um poder imenso de trazer paz para as pessoas, trazer com tranquilidade, trazer amor, trazer vida para as pessoas e trazer saúde. E livrar ela do acidente, do roubo, da bala perdida, dos homens perversos, até da morte. A oração de um justo. Então nós temos que fazer o bem, obedecer para a palavra de Deus. Orar por aquele que nos maltrata e nos persegue. Orar por ele para que ele chegue ao conhecimento da verdade. Mas se ele não quer continuar te maltratando, o nego vai pregar a verdade para ele. Deus vai enviar anjo para pregar a verdade para ele. Se ele for como Paulo, como o apóstolo Paulo, mas você tem que fazer o bem. Hoje você não deve julgar ninguém. Hoje você não deve condenar ninguém. Hoje você não deve fazer o mal para ninguém. Tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Não deve ter maus olhos para ninguém. Cada um que a gente planta nessa terra, a gente colhe. Se a gente plantar obediência, pastores, bispo, obreiro, diácono, presbítero, jovens, nós vamos ter o resultado da obediência, que é a vida eterna. Se a gente plantar desobediência, a gente vai ter o resultado. Quando Adão pecou, ele teve o resultado da desobediência. Quando Saul pecou, ele teve o resultado da desobediência. Deus deixou a obediência e a desobediência para servir de exemplo para você. A desobediência de um e a obediência de Abraão teve resultado, ele se tornou a própria bênção. A desobediência de Ananias e Safira teve resultado, de Nadab e Abiú, filho de Arão, teve resultado, e de Saul. Deus deixou o exemplo da desobediência e da obediência. A obediência de Noé salvou a família dele na arca. Hoje você tem que entender, quando a gente obedece a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, nós plantamos bem, nós estamos plantando bem. Deus falou para a gente não julgar, nós não devemos julgar. Deus falou para a gente não condenar, nós não devemos condenar. Deus falou para a gente ter bons olhos, nós temos que ter bons olhos. Deus falou para a gente não mentir, a gente não tem que mentir. Deus falou para a gente não enganar, a gente não tem que enganar. Deus falou para a gente não fazer o mal ao próximo. Ele falou que é o segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Você tem que amar o próximo como você. O bem que você quer para você, você tem que querer para o próximo. Você tem que ser feliz em ver a pessoa vencer, em ver a pessoa crescer. E não você que é pastor, você que é bispo. Se você não tem o prazer de ver aquela pessoa vencendo, tem algo errado com você como pastor. Tem algo errado com você como cristão. Se você não tem prazer de ver o seu irmão vencer, você não está vivendo na prática do bem, você está vivendo na prática do mal. Só Caim que teve o desejo de matar Abel por causa que o irmão, a oferta do irmão foi aceita e a dele não. Então, hoje nós temos que parar para pensar. Tudo que a gente está plantando, a gente vai colher. Então, a gente tem que plantar o bem. Qual é o bem? Obedecer a palavra de Deus. Qual é o bem? Fazer o bem às pessoas. Querer o bem das pessoas. Para os nossos irmãos. Os irmãos de José venderam José como escravo. E jogou ele no poço para matar. Ele caiu no poço cheio de pedra, mas não morreu. Deus não deixou José morrer. José não morreu. Mas ele se tornou governador. Os irmãos dele venderam ele como escravo por inveja, porque o pai amava mais José e não amava eles. E hoje tem acontecido as invejas dentro das igrejas. As pessoas, por parte de pastor, por parte de bispo, por parte de apóstolo, invejosos. Mas serve o mesmo Deus, mas tem inveja do irmão, que o irmão está vencendo, o irmão está crescendo. Mas não era para ser assim. A inveja é a podridão dos ossos. Então, você tem que
parar para pensar. Não erre. De Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, também isso se fará. Porque os que semeiam na carne, colherá a corrupção. Os que semeiam no espírito, se fará a vida eterna. Não se canse de fazer o bem, porque ao seu tempo se fará, se não houver desfalecido. Faça o bem para você. E enquanto temos tempos na terra, façais o bem a todos, principalmente aos domésticos na terra. Querer o bem do irmão, querer que o irmão vença. Não tirar nada dele, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar os bens dos próximos, não cobiçar os 10 mandamentos. Hoje tem que viver isso dentro das igrejas. Muitos pastores não vivem, muitos obreiros não vivem. Hoje eles querem limpar o nome deles, mas não querem ver os irmãos felizes. Salomão era o homem mais rico. Ninguém tirou nada de Salomão. Ninguém tirou nada, nem Deus tirou nada dele. Porque Deus que deu, poxa. Como eu vou tirar uma coisa que Deus deu para aquele homem? Porque Deus sabe que aquele homem precisa daquilo. Hoje tem muitas pessoas, você é cristão e você tem que dar os 10% de dízimo, 10% de oferta. 80% é seu. De você ganhar 20 mil, você tem que dar 4 mil. 2 mil de dízimo, 2 mil de oferta. Então, o outro que sobrou é seu. Deus, a sobra não é sua. Deus te dá mais do que você ganha. Então, hoje você ganha 5 mil, você dá 500 reais de dízimo, 500 reais de oferta. Mais nada. Hoje você ganha 10 mil, você dá 1.000 de dízimo, 1.000 de oferta e fica com 8 mil. Então, hoje, você tem que aprender. Nós não podemos cobiçar nada do próximo, nós não podemos julgar o próximo, nós não podemos condenar o próximo. Para a gente viver em paz, a nossa oração ser atendida. Não podemos fazer o mal à nossa esposa, não podemos fazer o mal aos nossos filhos, não podemos, nós temos que ajudar a nossa família. Quem não cuida do seu é pior do que o descrente. Nós temos que ajudar a nossa família na fé. Aqui, ó, falando de novo em Gálatas 6, versículo 10. Enquanto temos tempo, façais o bem a todos os seres humanos, principalmente aos domésticos da fé. Jesus falou, se o teu irmão tiver fome, dai de comer. Se o teu inimigo tiver fome, dai de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dai de beber. Fazendo isso, amontoará brasa de fogo sobre a sua cabeça. O amor não pode acabar nessa terra. O amor não pode só acabar. O amor não está no dinheiro. O amor está nas pessoas. Nós devemos amar as pessoas acima de tudo. Depois de Deus, as pessoas é o próximo. Pô. É a imagem e semelhança de Deus. É o seu irmão, a sua irmã. Quando Paulo perseguia a igreja, os irmãos de Paulo não tinham maus olhos para Paulo, os cristãos não tinham mal, orava por ele. E Paulo abriu os olhos, Deus abriu os olhos e Paulo se converteu. Então hoje você, rapaz, o homem nasceu para vencer, mas eles que se põem como derrotado, vivendo no pecado. O homem nasceu para ser grande, mas ele se põe como pequeno. Ele tem o pensamento pequeno, ele tem a índole pequena, ele tem os olhos pequenos, voltados às coisas pequenas. Nasci pobre, vou morrer pobre. Nasci miserável, vou morrer muito miserável. O diabo botou isso na mente dele. Aí ele passa a roubar, passa a traficar, passa a entrar para a milícia. Mas ele nasceu para ser grande, ele nasceu para ser ilustre, ele nasceu para ser rico. Mas ele é pobre porque o diabo botou isso na mente dele, que ele não vai vencer, que ele não vai ser nada, que ele vai ser um fracassado, que ele vai ser um derrotado. Pô. Então, mas se você fazer o bem, você entregar a vida para Jesus, se batizar nas águas, crer na Bíblia, obedecer a Bíblia, você vai ter o resultado. Então, hoje, as pessoas têm que entender a Bíblia. Tudo que a gente plantar nessa terra, a gente vai colher. Deus deixou dois exemplos. Deus deixou dois exemplos. Primeiro exemplo, obediência. A obediência de Jesus. Segundo exemplo, a desobediência de Adão. Deus deixou dois exemplos. Adão desobedeceu, teve resultado para a nação. Quando você desobedece, tem resultado na sua vida. Quando você obedece, tem resultado na sua vida. Tudo que você plantar, você vai colher. Se você obedece e crê na Bíblia, se você obedece a Bíblia e crê na Bíblia, você vai ter resultado. Se você desobedece a Bíblia, e não crer na Bíblia, desobediência é não crer. Você vai ter resultado. Que Deus abençoe.